Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, Miramês, no capítulo 2, Uma Cidade Diferente. Na parte 10, o texto é grande, a gente dividiu ele, né? Agora tem aqui A Louca de Paris. Para elucidar o nosso interesse nas coisas espirituais, vejamos o que de mais interessante sucedeu com Joana, bem como o fenômeno mais admirável que com ela ocorreu. Pelas ruas de Paris perambulava uma mulher de certa presença que viera de antigos mandatários, a quem o destino fez cair na mais dramática situação como resgate kármico, para que pudesse destilar pelos canais da dor o fel da consciência, acomodado por atos que invertem o ser humano, levando-o ao reino da bestialidade, confundindo-o com os próprios animais. Essa criatura tornou-se conhecida como a Louca de Paris, e era comum os estudantes rodearem-na em certos momentos, quando parecia que cessava a loucura e a lucidez causava admiração nos que a ouviam. Roupas imundas, cabelos encrespados, olhos esgazeados, pés no chão, saíam de seus lábios, quando atacada, palavrões que o próprio ar se negava a conduzir aos ouvidos humanos. Na sua lucidez, asserenavam-se as suas feições, brilhavam os olhos e a filosofia fluía, articulada por palavras que os próprios filhos de Sócrates teriam dificuldade de assimilar. E quando algum caridoso tentava ampará-la, a fúria voltava de maneira a não dar mais lugar ao altruísmo do ouvinte. Foi piorando muito e já era incômoda sua presença nas ruas da cidade luz. Certa vez, por maltratar alguns inquisidores na sua fúria, expediu-se uma ordem para encarcerá-la na masmorra, onde se juntavam muitos condenados à forca e às fogueiras. Joana d'Arc, nesta época, estava presa em frente à cela da louca. Certa feita, a Virgem de Dom Remy é retirada para mais alguns dos intermináveis interrogatórios. A mulher, em um dos momentos de consciência, ao ver aquele quadro de desumanidade, enfureceu-se, avançando nas grades e explodindo em nomes de baixo calão, querendo defender a guerreira francesa. Os soldados, por ordem dos inquisitores, abriram as grades da louca e empurraram Joana d'Arc para dentro, dizendo: "Pede a ela que te cure, pois não cansa de dizer que fala com os anjos." A mulher enfurecida acalmou-se, ajoelhou-se nos pés da heroína e pediu alívio, como mãe relegada aos entulhos da própria natureza, chorando como criança. Joana passou os olhos como raios em torno da mulher e viu vultos negros que avançavam como vampiros, sugando tudo o que fosse divino nos divinos centros da força daquela criatura. Ordenou-lhes, então, em nome do Cristo e dos santos que sua memória alcançou na hora, falando com energia, acariciou a louca como se essa fosse uma criança em braços de mãe extremosa, beijou a fronte da companheira de angústias e dela se despediu, caminhando para o dever aos carrascos do poder temporal. A mulher caiu em profundo êxtase, como se Morfeu a levasse para o paraíso. Os soldados caíram em gargalhadas, tirando Joana aos empurrões da cela que acolhia a mulher marcada pelo destino. Malgrado a zombaria deles, a louca nunca mais sofreu acessos, curada pela presença da pastora de Dom Remy. E daí a alguns dias foi colocada em liberdade, voltou a andar nas ruas calada e triste procurando sua protetora. Quando falava era somente o necessário e nessa altura sua linguagem causava admiração nos que a ouviam, que logo perguntavam: "Essa não é a louca? Ela foi curada? Por quem?" E alguém respondia no meio da turba: "Foi Joana d'Arc quem expulsou os demônios que estavam com ela." A melancolia invadira seu ser. Andava sem parar, mansa e lúcida, queria encontrar sua protetora e, como gratidão, oferecer-lhe a vida, pois não tinha outro meio de pagar-lhe o que fizera por ela. Descuidada, é colhida de sopetão por uma carruagem que dobrava a esquina e jogada de encontro a outra que vinha em direção oposta, a mulher morreu, sem alcançar seu desejo de pelo menos servir de escrava fiel à sua benfeitora. No entanto, como ninguém morre, apenas passa de uma dimensão a outra,
ela continuou no mundo dos espíritos procurando Joana d'Arc. Em uma manhã, viu um ajuntamento de gente em Rouen, uma fogueira lastreando suas línguas de fogo e uma mulher suspensa, olhos fitos nos céus e algumas lágrimas escorrendo em suas faces. A turba, inconsciente em gritos estentóricos, reclamava: queimem a feiticeira, queimem a baixa. A ex-louca, ao deparar com aquele quadro, quis avançar fazendo grande esforço para salvar aquele anjo. No entanto, algo a prendia como chumbo atado aos pés. Em pranto, suplicou a Deus amparo ou forças para que pudessem mostrar sua gratidão a quem lhe devolvera a consciência e a própria vida. Uma luz fulgurante desceu dos céus em sua direção, libertando-a e esplendendo sobre Joana como jato luminoso. Uma voz ressoou em sua mente inquieta: vá, seja grato àquele coração que pulsa para o bem da humanidade. Quando a mulher tornou a olhar a Marte, já sumida nas largas labaredas, viu seu coração como um sol e, abraçando, beijou com todo amor o centro de vida de Joana d'Arc e se entregou ao fogo inquisitorial, como se doasse a vida para salvar o coração daquela mulher que se propôs a salvar a França, que plantou a esperança em todos os que sofriam nas masmorras, preparando muitos com o seu exemplo de dignidade para o sacrifício em todos os atos de fé da podridão inquisitorial. Quando os carrascos foram recolher as cinzas da maior das hereges da França, encontraram seu coração intacto. Parecia que fora extraído do peito da princesa de Dom Remy. A dizer, o corpo é da terra e nela fica, entretanto o coração pertence ao céu, por ser ele a forma do amor que herdamos de Deus pela intervenção de Jesus Cristo. Os carrascos, inconscientes, assustados com o achado, correram, espavoridos, para comunicar o acontecimento aos inquisitores, que festejavam mais uma vitória na teórica limpeza do sarro da pátria e principalmente no seio da igreja. O coração de Joana, que não se queimou, contrariando as leis da física, foi ponto alto nas reuniões dos chefes inquisitoriais. Joana, quando atada ao lenho, poderia ter saído do corpo, mas assim não quis. Preferiu, enquanto a queimavam, entrar em prece, pedindo a Deus por seus opositores. Terminada a rogativa, desprendeu-se do fardo físico e viu sua protegida enroscada nas labaredas, protegendo seu coração. Estendeu os braços e recolheu-a no regaço de amor, e com um beijo colocou-a refratária ao sofrimento que a torturava, causado pelas chamas, e ao lado de um cortejo de estrelas volantes demandou ao infinito. Eu sou meia Santomé para algumas coisas que eu leio, né, gente? Então, assim, pela física, queimou o corpo físico, queima tudo, acaba tudo, né? Mas se a gente for um pouco além da leitura, a gente pode entender como o coração materializado, né? Visto pelos soldados, pelos os que foram mandados pelo clero, né, para botar fogo na Joana d'Arc, eles tendo visto algo materializado. Aí eu acredito que o espírito é capaz de, através da sua manipulação de fluidos, materializar algo ao ponto da pessoa chegar, inclusive, a ter esse contato próximo e imaginar que seja algo físico. Até aí eu não duvido. Mas o corpo estava numa fogueira. Então, fisicamente dizendo, né, comprovadamente dizendo, o fogo queima tudo. Mas vejam, vamos ver pelo lado simbólico, né, da reflexão da mensagem em si. Tinha uma mulher louca, tida como louca na cidade. Todos que passavam por ela tiravam barato, né, não acreditavam nela, não davam ouvidos, não queriam ajudar. Ela falava palavras de baixo calão, ela era agressiva, até que ela foi presa. Ela presa,
colocaram ela nas grades junto com Joana d'Arc, que se dizia uma pessoa de Deus, uma pessoa que veio plantar as palavras de Jesus numa época em que ninguém queria ouvir, pelo menos dela, da forma que ela passava, já que ela falava de espiritualidade e a igreja não aceitava isso. Toda e qualquer pessoa, né, na era da Inquisição, que falasse palavras que levassem a crer numa vida futura, que não fosse aquela vida guardada, cercada pelo clero, era tido como bruxa, era tido como pessoa do mal, né? Uma pessoa que está endemoniada, aquela coisa toda. Então, Joana d'Arc foi presa antes da sua sentença e essa mulher louca foi presa junto com ela. A mulher toda desequilibrada, Joana d'Arc tinha as condições de entender o que ocorria com aquela mulher, por que ela estava naquela forma, pediu aos espíritos que expulsassem os demônios daquela mulher, que os demônios nada mais são do que espíritos mais inferiores, alguns inimigos do passado ou do presente, que ficam ali sugando nossa energia, plantando ideias desequilibradas, fazendo com que a gente entre em subjugação. A subjugação é aquele momento em que você começa a falar e fazer coisas que nem você sabia que era capaz, não passa pelo processo da razão. Você perde praticamente o controle da sua situação, do seu corpo, das suas atitudes, né? E Joana d'Arc, vendo a situação da mulher espiritual, tratou de cuidar aquilo que ninguém via. O campo energético todo comprometido com seres inferiores. Tirado da mulher toda aquela junção de espíritos que estavam lhe causando prejuízo, a mulher retomou o seu equilíbrio, a sua sensatez. A mulher foi solta, Joana d'Arc foi para a fogueira. Só que olha como que são as coisas. À medida que a mulher recebeu o bálsamo, né, da cura, do equilíbrio, através da ajuda de uma pessoa, ela queria voltar àquela pessoa e ser grata àquela pessoa e estar pronta também para ajudar aquela pessoa. E na busca por Joana d'Arc, a mulher viu ela na fogueira. E vendo a Joana d'Arc na fogueira, ela orou, ela pediu a Deus pela vida, para que conservasse o quê? A essência de Joana d'Arc. Qual é a essência de Joana d'Arc? Coração. Qual é a nossa essência? O nosso coração. O que é que faz a gente cometer atos de bondade, de amor, de caridade? Ontem eu estava vendo no meu evangelho, piedade. É o nosso coração, os nossos sentimentos bons. Então a mulher grata a Joana d'Arc, ela protegeu o coração de Joana d'Arc através da sua prece, através da sua gratidão. Quantos de nós, quando desencarnamos, a gente fica imaginando que uma pessoa próxima a nós, né? Um filho, um marido, uma esposa, um tio, um pai, uma mãe, vai orar por nós. Alguém da família consanguínea vai orar por nós quando a gente desencarnar, né? Vai nos ajudar a fazer a passagem do plano físico para o plano espiritual novamente. E muitas das vezes não é isso que ocorre. Às vezes é uma pessoa completamente fora dessa família consanguínea, uma pessoa que você ajudou desinteressadamente, uma pessoa que você acolheu, que você deu uma palavra, que você deu uma atenção e que em algum dado momento ela falou, poxa, que Deus tenha piedade dessa pessoa que me ajudou tanto, que Deus ajude essa pessoa a chegar no plano espiritual e ser bem recebida. Uma palavra, uma frase de alguém que você nem imagina pode te acender, pode te acolher do outro lado. Não foi justamente isso, eu não canso de falar sobre esse exemplo, porque para mim marcou demais o exemplo do André Luiz. André Luiz, segundo Chico Xavier, ele chegou no plano, ele era médico, certo? No nosso lar. Se vocês pegarem a história do nosso lar, vocês vão encontrar o André Luiz, um médico famoso, bem-sucedido, com família, numa época em que ele era o provedor, né? O homem era provedor da casa, a mulher apenas
a que cuida dos afazeres domésticos e cria os filhos, um homem de respeito, porém ele era promíscuo, ele vivia as noitadas, com prostituta, com bebida, muita comida. Então, de pouco em pouco, ele se tornou um suicida inconsciente. Ele foi se matando sem perceber. E quando ele chegou no plano espiritual, quando ele desencarnou, ele foi direto para o umbral. E ele falou, mas eu não fui ruim. E aí a espiritualidade fala, não é questão de ser ruim. A questão é que você foi se matando de pouquinho em pouquinho. Então, você está aqui para você poder entender que você comeu, que você abusou de bebida, que você era promíscuo, que você tinha vícios, que você não dormia direito. Então, quer dizer, você estava detonando seu corpo. Você quer o quê? Você estava se matando. Então, agora você vai passar esse processo aqui, mas logo, logo você vai ser socorrido. Calma aí, né? Tenha fé. Quando você acordar para o lado espiritual de verdade, você vai ser socorrido. Só que o André Luiz não tinha esse lado espiritual bem desenvolvido. Ele era materialista. Aí tinha uma senhora que ele atendia gratuito, em forma de caridade, ao marido dessa senhora, que ele não tinha vínculo nenhum, pelo contrário, ele atendia até que meio má vontade. Essa senhora, em razão da gratidão que sentia pelo tratamento que ele dava ao esposo dela, começou a fazer prece para o André Luiz. E as preces dessa senhora, que não tinha nada a ver com seu quadro de amizade ou família, é que a espiritualidade foi atendendo aos pedidos dela para socorrer o André Luiz. Então, toda vez que a gente faz o bem, toda vez que a gente pratica uma ação caridosa, de coração, com o desejo de realmente transformar a vida de alguém, em algum dado momento, seja aquela pessoa que você ajudou, ou muitas das vezes nem é aquela pessoa, mas uma outra, que por muito menos te admira, te respeita, tem um carinho por você, uma prece daquela pessoa pode salvar a sua vida espiritual. E Joana d'Arc, por mais que ela tinha já uma elevação espiritual na época, e tinha mesmo, já que a história conta que ela era Judas na era de Jesus e que ela precisava passar por esse processo de perseguição, para que levasse a boa palavra, até para expurgar um pouco daquilo que ela cometeu no passado e em forma de missão, fazer o que na era de Jesus não fez, né? Concluir a sua missão que na era de Jesus não fez. Então ela terminou ali na França. Joana d'Arc era de um espírito elevadíssimo, porém foi a prece dessa mulher que auxiliou ela a chegar no plano espiritual, preservando o seu coração, que o seu coração não fosse contaminado com dor, com sofrimento, com raiva, com ira, com ódio em relação aos seus algozes. Olha que interessante essa história. É uma pessoa que simplesmente apareceu na vida de Joana d'Arc, não tinha nada a ver com o seu contexto, pelo menos até então. E isso acontece na nossa vida. Se a gente trazer isso para o nosso dia a dia, nós vamos perceber que pessoas que não fazem parte do nosso rol de amigos ou familiar fazem muito mais por nós do que aqueles que estão mais próximos, que são do nosso elo de convívio. Então, que a gente tenha certeza que em dado momento, Deus sempre manda alguém para nos amparar. Nós pensamos que nós estamos amparando, nós estamos fazendo, e na verdade é algo que está sendo providente para ser feito por nós. Ninguém passa nessa vida em vão, ninguém conhece alguém nessa vida em vão. Todos nós estamos aqui para servir, para crescer, para trocar experiências, para estar se desenvolvendo mutuamente. Então, tem uma frase aí que vira e mexe aparece, pelo menos na internet, né? Não sei se foi o Charlie Chaplin mesmo que falou, mas toda vez que você passa na vida de alguém, você deixa um pouquinho de você para essa pessoa. E essa pessoa deixa um pouquinho para você. Então, existe sempre um porquê que muitas vezes a gente não sabe qual é, que faz com que a gente encontre, passe, conviva um tempo com alguns seres, e mesmo que seja algo bem rápido, tem um propósito maior de crescimento, de aprimoramento, de enriquecer o nosso conhecimento. E assim a gente também deixa para outra pessoa um pouquinho de nós. Que a gente tenha a certeza que o bem sempre vai prevalecer, que tudo aquilo que a gente faz despretensiosamente, hoje
A leitura que eu fiz para os meus amigos no WhatsApp, que eu faço diariamente, saído do livrinho aqui, Minutos de Sabedoria, ela veio dizer bem isso. Faça o bem. Não fique esperando nada de volta. A expectativa de ter o retorno do bem que você faz é que te maltrata, porque o outro nem sempre vai corresponder da mesma forma, na mesma proporção. Mas se você fizer despretensiosamente, a semente está ali. Quando ela vai germinar, quando a pessoa vai acordar e falar assim, nossa, aquela pessoa foi legal comigo, nossa, aquela pessoa que Deus guarde ela, né? Quando essa pessoa vai acordar, não importa seja nessa ou até em outra encarnação, mas um dia a semente vai germinar. Apenas plante e deixe o tempo cuidar. Mais dia, menos dia, vai germinar. E em relação a nós, a gente nunca vai ser desamparado pelo bem que pratica. Bora lá.